Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre composição de movimentos. Tá? Nós sabemos que, às vezes, o movimento de um corpo ele pode ser analisado como a superposição de dois ou mais movimentos. Eu trouxe alguns exemplos para vocês e vou falar outros também. O exemplo que eu trouxe inicialmente é o seguinte: composição de movimentos de mesma direção. Imagina aqui comigo, nós temos um rio, tá? Temos as margens desse rio, nós temos um barquinho que está o quê? Navegando ao longo desse rio, tá? Vamos supor que esse barquinho ele tenha uma velocidade que eu chamei de VBA, que é a velocidade do barco em relação às águas desse rio. E as águas desse rio, a gente sabe, ela tem uma correnteza, certo? Ela possui as águas, elas têm essa correnteza, elas estão navegando também com uma velocidade que eu chamei de VAM, velocidade das águas em relação à margem. A gente precisa analisar, porque nesse caso temos o movimento do barco, mas nós temos também o movimento das águas em relação à margem. Então, a velocidade do barco em relação às margens do rio, ela não é igual a velocidade do barco em relação às águas. Tá? Ela é uma composição de movimentos. A mesma coisa, sabe aqueles aeroportos enormes que existem, que têm esteiras rolantes, que vão ajudar o seu movimento até um determinado local? Imagina só, você sobe na esteira. Se você vai paradinho na esteira, você tem a velocidade da esteira em relação ao referencial que é o solo, né? Mas se você começar a andar nessa esteira, começa a me movimentar em cima dessa esteira, a minha velocidade ela passa a ser diferente. Por quê? Eu tenho a minha velocidade que eu estou impondo do meu movimento e eu tenho a velocidade da esteira. Isso vai variar, tá ok? Eu vou explicar melhor para vocês no próximo quadro. Quando o barco ele desce o rio, nós temos então, vamos analisar aqui, VBM. VBM é a velocidade do barco em relação à margem. No nosso exemplo, eu coloquei para vocês a velocidade do barco em relação à água e a velocidade da água em relação às margens. Vamos compor esse movimento. Então, para eu poder verificar qual é a velocidade do barco em relação às margens, muito simples, vamos voltar lá no exemplo da esteira do aeroporto. Quando você está paradinho, você está indo com a velocidade da esteira. Quando você começa a se movimentar em cima da esteira, você ganha velocidade. Por quê? Você tem a sua velocidade em relação a esteira tem uma velocidade em relação ao prédio, né? E nós vamos ter, então, uma nova velocidade, uma velocidade que está sendo, nesse caso, somada. Tá? Então, eu tenho que a velocidade do barco em relação às margens vai ser a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação às margens. Preste atenção, tudo vetorial. Tá? No diagrama vetorial, o que a gente pode analisar? A velocidade do barco em relação à água. Está aqui, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Nós temos a velocidade da água em relação às margens, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Logo, esses vetores eles se somam, né? A minha velocidade do barco em relação às margens vai ser um vetor que é a soma desse vetor mais esse vetor. Pega do início para o final. Tudo bem? Vamos analisar o segundo caso que a gente tem aqui, com o barco subindo o rio. Quando o barco está subindo o rio, ele está indo contra a correnteza, está indo contra a velocidade da água em relação às margens. Então, nesse caso, eu chamei aqui, ó, só para diferenciar, velocidade do barco em relação às margens, linha, porque é um novo exemplo, velocidade do barco em relação à água, linha, porque agora a velocidade inverteu o sentido, né? Agora ele está subindo o rio e a velocidade da água em relação às margens continua a mesma, por isso que eu não coloquei o linha ali para diferenciar. Vamos analisar o diagrama vetorial agora. Nós temos a velocidade da água em relação às margens, ela continua no sentido da esquerda para a direita. Só que agora a velocidade do barco passa a ser da direita para a esquerda, tá? Ou seja, o barco ele está subindo o rio, está indo contra a minha correnteza. Quando eu olho dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos, né, eu vou subtrair esses vetores, né? É uma soma vetorial, mas em módulo eles se subtraem. Então, eu tenho a velocidade do barco aqui, a velocidade das águas aqui, a velocidade final vetorial do barco em relação às margens vai ser da direita para a esquerda, num tamanho menor que a velocidade do barco em relação às águas. Por quê?
Por que esse vetor aqui ele é menor que esse vetor aqui? Porque você concorda? Eu tenho que imprimir uma velocidade maior para poder vencer essa correnteza. Essa correnteza ela freia um pouquinho o meu barco, né? Ela reduz a velocidade que está sendo impressa ali pelo motor do barco. Então, essa velocidade do barco final ela é um pouquinho menor. Tudo bem? Nós analisamos até agora a composição de 2 ou mais movimentos na mesma direção. Vamos ver um exemplo aqui da composição de movimentos em direções quaisquer, tá? Então, vamos pegar o nosso mesmo exemplo do barquinho atravessando ou ele navegando, subindo ou descendo o rio, que foi o caso os 2 casos que nós já vimos. E aqui eu quero, na verdade, que vocês pensem nessa situação. O barco ele sai aqui do ponto A e o objetivo dele é atravessar o rio. Estou saindo de uma margem e quero chegar na outra margem do rio. Então, ele se coloca atravessando o rio. Então, a minha velocidade do barco em relação às águas, ela passa a ser essa aqui. Tá? A velocidade da água em relação à margem, ela continua nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita na horizontal. A velocidade do barco em relação às águas passa a ser vertical de baixo para cima. Vamos analisar agora essa situação, tá? A nossa velocidade do barco em relação às margens, vetorial, ela continua sendo a soma da velocidade do barco em relação às águas mais a velocidade das águas em relação às margens. Isso é uma soma vetorial, nós estamos somando vetores. Vamos analisar um caso específico agora. Tá? Vamos supor que o barco ele se posicionou, tá? Exatamente formando 90 graus com a velocidade da água em relação às margens. Ou seja, eu tenho o VBA, que é esse meu vetor da velocidade do barco, e o meu VAM, o meu vetor da velocidade das águas, perpendiculares. Um caso específico quando forma 90 graus. Então, nós temos os 2 perpendiculares. Quando eu faço a soma, lembra? Lá atrás que a gente viu, soma de vetores, né? Quando eu somo esses 2 vetores, o meu resultado é um vetor aqui, ó, é a velocidade do barco em relação às margens. Olha para cá, gente. Nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo aqui, ele tem como um dos catetos a velocidade das águas em relação à margem. E aqui eu tenho, num outro cateto, a velocidade do barco em relação à água. E a minha hipotenusa é a velocidade do barco em relação à margem. Ficou fácil da gente somar, né? Olha essa anotação aqui, não esqueçam, eu tirei o vetor. Então, essa anotação aqui é a anotação escalar, né? Então, eu tenho a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado é igual à velocidade do barco em relação à água ao quadrado mais a velocidade da água em relação à margem ao quadrado, né? O valor, o módulo dessas velocidades. Isso aqui nada mais é que o Teorema de Pitágoras, né? Que vem lá da matemática. Então, a gente consegue encontrar qual a velocidade do barco em relação à margem. Esses exemplos que eu passei para vocês hoje, essa composição de movimentos vai ser fundamental para uma série de exercícios e análises que a gente vai fazer daqui para frente. Por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado.